o que vai acontecer, eu estou conseguindo enxergar aquilo que ainda vai acontecer. Ei, meu irmão, aprenda uma coisa nessa noite: você nunca vai viver o que você não consegue enxergar. O que você não consegue enxergar com olhos da fé, o que você não consegue enxergar com aquilo que Deus coloca no teu coração, quem não enxerga não acessa, quem não enxerga não dá o primeiro passo, quem não enxerga não consegue ir para um novo nível. Por quê? Porque você está parado no tempo, você quer viver naquilo que você está vendo. Agora, escute uma coisa, meu irmão, tem gente esperando Deus mostrar, enquanto Deus está esperando você acreditar. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 6, do versículo 1 ao versículo 7. A minha versão é a NVI. Se você quiser colocar aí na tua iBíblia, na sua Ambíblia, então coloca aí, por favor, a versão do NVI para a gente acompanhar junto. Quem achou, diga: achei. 1, 2, 3 pessoas, né? Quem achou, diga: achei. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor para nós nessa noite: os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Repita comigo: é pequeno demais para nós. Não, bate no peito e fala assim: é pequeno demais para nós. Porque não vamos ao Rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu. E foi com eles. Foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Em outras versões, a derrubar madeiras. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e o pegou. Amém? Não existe texto para que a gente possa falar desse tema que eu vou estar falando hoje, do Antigo Testamento, que não seja esse. E nós queremos ministrar essa noite sobre crescimento gera movimento. Você pode repetir comigo no 3? 1, 2, 3. A nível de pedagogia, mais uma vez. 1, 2, 3. Crescimento gera movimento. É a palavra que Deus colocou no meu coração para essa Santa Ceia. Mas deixa eu te explicar um pouquinho sobre isso que Deus colocou no meu coração. Esse texto não começa com um milagre. Esse texto aqui, o milagre vai acontecer, mas não se inicia com milagre, não é startado com milagre. O texto, inicialmente, ele não fala de milagre. Esse texto, ele começa com uma insatisfação santa. Esse texto começa com um incômodo, esse texto começa com um descontentamento. E qual é o descontentamento, qual é o incômodo, qual é a insatisfação? O lugar que eles estão habitando está pequeno. O lugar que habitamos é pequeno. Isso aqui chama já a minha atenção e ao mesmo tempo é muito perigoso. Por quê, pastor? Porque tem gente que já se acostumou com o pequeno. Tem gente que já se acostumou com o pequeno. É pequeno na fé, é pequeno na visão, é pequeno na entrega, é pequeno nos resultados, é pequeno nos projetos, é pequeno nos propósitos, é pequeno em tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Mas esses homens aqui, eles estão dizendo algo totalmente o contrário. Eles estão dizendo o seguinte: o lugar não comporta mais quem nós nos tornamos. Em outras palavras, é isso que esses homens estão dizendo: olha, nós crescemos tanto, nós nos desenvolvemos tanto, nós nos capacitamos tanto, que esse lugar que nós estamos agora é um lugar muito pequeno para aquilo que nós nos tornamos. Aprenda isso nessa noite, meu irmão. Quando Deus começa a te fazer crescer por dentro, o lugar do lado de fora começa a te incomodar. O lugar do lado de fora começa a mexer com você. E deixa eu te falar uma coisa nessa noite: nem todo incômodo é do diabo. Tem incômodo que é Deus te empurrando para a expansão. Tem incômodo que é Deus te empurrando para o lado de fora. Tem incômodo que é Deus te tirando literalmente do ninho para você voar. Por quê? Porque crescimento gera movimento.
todo crescimento vai ser oriundo de um movimento. E quem cresce de verdade não consegue ficar parado, meu irmão. Quem cresce de verdade, quem quer crescer de verdade, você nunca vai ficar paralisado em algum lugar. Você sempre vai estar em movimento. E esse texto, como eu disse aqui, no Antigo Testamento, ele fala de crescimento. Ele fala de um lugar que ficou pequeno para quem resolveu crescer. Mas eles também vão nos ensinar, esse texto vai nos ensinar algumas particularidades, e são essas particularidades que eu quero pelo menos compartilhar com vocês nesses próximos 35 minutos aqui, daquilo que Deus colocou no meu coração, para falar de crescimento, para falar de algo que Deus muitas vezes coloca no nosso coração, e muitas vezes nós não vivenciamos isso literalmente. Quantas pessoas aqui desejam crescer? Quantas pessoas aqui desejam se desenvolver? Quantas pessoas aqui desejam chegar a algum lugar? Quantas pessoas aqui almejam? Quantas pessoas aqui possuem propósitos, possuem objetivos, mas muitas vezes você não vê isso acontecer. Talvez te falte algumas coisas que Deus vai falar com você aqui nessa noite. Quantos querem ouvir o que Deus vai falar aqui? Dá um glória a Deus aí, irmão. Fala com a pessoa do seu lado. Você está preparado? Então coloca o cinto de segurança aí agora, porque a gente vai decolar na palavra que Deus colocou no nosso coração, amém? Então a primeira coisa, querido, que esse texto fala aqui para mim, para você, para mim e para você, vai falar de uma visão antes da expansão. Olha que coisa interessante. Fala para a pessoa do seu lado assim, olha, antes da construção, vai vir a sua imaginação. Fala com ela assim, antes de construir fora, construa dentro. Olha o que eles disseram aqui, vamos construir um lugar maior. Agora presta atenção, o lugar ainda não existia, mas já existia dentro deles. Eles viram um lugar maior, antes de existir um lugar maior. Eu não sei se isso mexe com você, mas isso aqui mexe comigo, meu irmão. Porque toda construção externa nasce de uma revelação interna. Tudo aquilo que você coloca do lado de fora, tudo aquilo que você vê do lado de fora, foi construído primeiro do lado de dentro. Alguém enxergou isso primeiro. Alguém imaginou isso primeiro. Alguém construiu isso no seu mapa da mente antes de colocar isso do lado de fora. Quando você olha para a palavra de Deus, a Bíblia vai dizer lá em Gênesis capítulo 15, que Abraão, ele viu estrelas antes de ver filhos. A Bíblia diz lá em 1 Samuel, se eu não me engano no capítulo 16 ou 17, que Davi, ele viu a cabeça de Golias na sua mão, antes mesmo de guerrear aquela guerra. O profeta Isaías, se eu não me engano no capítulo 54 vai dizer, canta alegremente, ó estéril, antes de gerar. Ou seja, o profeta está falando, olha, antes de você gerar, já cante alegremente. Por quê? Porque você vai gerar. Eu já estou vendo o que vai acontecer. Eu estou conseguindo enxergar aquilo que ainda vai acontecer. Ei, meu irmão, aprenda uma coisa nessa noite. Você nunca vai viver o que você não consegue enxergar. O que você não consegue enxergar com olhos da fé, o que você não consegue enxergar com aquilo que Deus coloca no teu coração, quem não enxerga não acessa, quem não enxerga não dá o primeiro passo, quem não enxerga não consegue ir para um novo nível. Por quê? Porque você está parado no tempo, você quer viver naquilo que você está vendo. Agora, escute uma coisa, meu irmão, tem gente esperando Deus mostrar, enquanto Deus está esperando você acreditar. Ah, eu só acredito vendo. Deus fala com você nessa noite, olha, ei, eu estou esperando você acreditar, porque quando você começar a acreditar, você vai começar a enxergar aquilo que eu tenho para você. Quem está comigo aqui, diga amém, meu irmão. Levanta a mão que eu já vou profetizar nessa primeira palavra aqui nessa noite, em nome de Jesus. Você vai sair daqui hoje, sabe por quê? Porque você vai começar a acreditar. Você vai começar a crer em coisas que as pessoas podem até rir de você, que as pessoas nem vão acreditar quando você falar, mas quando você liberar a palavra, Deus vai começar a fazer você acreditar. Acredite, meu irmão. Acredite. Agora aprenda comigo nessa noite, querido. Visão não é ver com os olhos, é enxergar com o Espírito. É você ver pelo Espírito. É você ver aquilo que o teu olho natural não está vendo, irmão. Deus está nos fazendo crescer.
E por isso eu tenho orado a Deus, porque eu tenho sentido no meu espírito. Sabe quando você sente no teu espírito que alguma coisa vai acontecer do lado de fora? É crescimento, é cumprimento de promessa, é cumprimento de palavra. Irmão, ao longo desses 10 anos na comunidade Eclésia, o que nós mais ouvimos olha, eu quando entrei nessa igreja, eu vi mar, grandes ondas, mas eram ondas de água, não, de almas. Eram almas vindo, mas vindo de uma tal maneira em que o pastor olhava e falava assim: meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Isso aconteceu em várias áreas e em várias datas e em várias estações diferentes ao longo desses 10 anos, e eu tenho sentido no meu espírito, meu irmão, que esse dia está chegando, que essa hora está chegando, que eu vou viver tudo aquilo que Deus prometeu. Nós só estamos crescendo porque nós estamos sendo obedientes à visão que Deus nos deu. Qual foi a visão que Deus nos deu? Ganhar vidas, cuidar bem delas, amar a Deus e servir as pessoas, meu irmão. As nossas células estão aí recebendo visitantes como nunca recebemos anteriormente. Nós estamos tendo mais conversões e visitantes nas casas do que aqui no templo. Antes, uma garagem com 23 pessoas. Hoje, uma igreja com mais de 100 células. E é muito pouco para a quantidade de membros que nós temos. Se cada um de nós aqui abraçar esse desejo de se movimentar para ver o crescimento que Deus vai fazer, São Gonçalo vai ficar pequeno para a comunidade Eclésia, meu irmão. Eu quero te encorajar nessa Santa Ceia a enxergar pelos olhos da fé. Antes de acontecer do lado de fora, precisa acontecer do lado de dentro. Quem está comigo aqui, diga amém. Eu quero liberar uma palavra profética para você nessa noite, em nome de Jesus, meu irmão. Deus vai começar a abrir os teus olhos espirituais. Você vai começar a enxergar coisas, você vai começar a ver coisas, e é essa coisa que você vai ver por dentro que vai te movimentar do lado de fora. Segundo lugar, o que você precisa entender? Que crescimento não acontece no conforto. Fala com a pessoa que está ao seu lado: crescimento não acontece no conforto. A maioria das pessoas associa crescimento com conforto. Esses homens perceberam aqui uma coisa. O que eles perceberam? O lugar que nós estamos não nos cabe mais. Estava confortável para eles? Estava. Mas eles sentiram algo: aonde nós estamos não dá mais, esse lugar que nós estamos não nos cabe mais. Crescimento aqui foi gerado, irmão, porque ali eles não cabiam mais, e nós precisamos parar com isso. Pessoas que associam crescimento a conforto, pessoas que associam crescimento a estabilidade, pessoas que associam crescimento à segurança. Mas no reino de Deus, crescimento quase sempre está associado a movimento, e muitas vezes movimento forçado. No reino de Deus, querido, crescimento vem com movimento, e muitas vezes o movimento é forçado. Assim foram com os discípulos que insistiram em ficar em Jerusalém. Eles receberam uma palavra de Deus lá em Atos capítulo 1. Olha, vocês vão receber o Espírito Santo, que vai descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Não foi isso que está lá em Atos 1? Mas o que aconteceu com aqueles homens? O evangelho cresceu, Jerusalém estava vivendo um grande avivamento, mas eles não saíram de Jerusalém, eles não se movimentaram. E existia uma palavra de crescimento, existia uma promessa. Esse confins da terra está incluindo São Gonçalo, esse confins da terra está incluindo América do Sul, esse confins da terra estava incluído a Europa, onde o apóstolo Paulo chegou, em Roma. Só que os discípulos simplesmente fizeram o quê? Permaneceram lá. Aí muitas vezes vem um movimento forçado. O que é um movimento forçado? Já que você não sai pela obediência, vai sair pela circunstância. Vai ter perseguição,
Vai ter situação, sabe para quê? Para você se movimentar, para que o crescimento possa acontecer. Ei, meu irmão, é melhor a gente obedecer. É melhor o crescimento vir pela obediência do que vir pela circunstância. Eu não sei você, mas eu quero obedecer. Eu quero viver esse crescimento, eu quero viver essa expansão. Eu quero me movimentar em direção àquilo que Deus tem para a minha vida, aquilo que Deus tem para a tua vida, aquilo que Deus tem para essa igreja. Mas eu quero seguir, eu quero me movimentar debaixo de obediência e não embaixo de consequência e de circunstância. Quem está comigo aqui, diga amém. Aquilo que parecia estreito e incômodo, na verdade, era uma expansão disfarçada. E quantas vezes, irmão, nós insistimos em permanecer no lugar em que estamos por comodidade? Quantas vezes nos acomodamos onde estamos? Quantas vezes nos acomodamos com aquilo que nós conseguimos? Quantas vezes nos acomodamos daquilo que nós conquistamos? Às vezes as nossas conquistas nos deixam acomodados. Às vezes aonde nós chegamos, no patamar que você chegou, você se acomodou. Porque nos sentimos muitas vezes seguros, porque resistimos ao movimento que Deus quer nos proporcionar. Deus não trabalha com conforto, Deus trabalha com movimento. Aprenda isso, irmão. O crescimento que hoje nós desejamos experimentar pode estar do outro lado do movimento que hoje você teima a evitar. Aquilo que você pode estar evitando, pode estar escondendo o crescimento que você quer viver. Mas muitas vezes, pelo anseio, pelo receio, ou talvez de você não querer sair da onde você está deixando de acessar algo novo, algo que vai gerar crescimento, algo que vai gerar desenvolvimento, algo que vai ativar você, algo que vai te alinhar com o propósito de Deus na tua vida, meu irmão. Quem está comigo aqui, diga amém. Só existe uma coisa que cresce no conforto: beber. Fala para a pessoa, só tem uma coisa que cresce no conforto, irmão: beber. Ei, meu irmão, você não pode se sentir confortável enquanto pessoas estão indo para o inferno. Você não pode se sentir confortável enquanto alguém da tua família está indo para o inferno. Você não pode se sentir confortável enquanto pessoas ao teu lado estão morrendo, estão indo para o inferno. Ei, meu irmão, o maior inimigo do crescimento não é o pecado. O maior inimigo do crescimento é o conforto. Muitas vezes você não cresce porque você acessou esse lugar de conforto. Está confortável para você. E por ser confortável para você, isso está impedindo você de crescer. Agora entenda, conforto é bom. Eu não estou pregando contra conforto, eu amo conforto, quero dar conforto para minha filha, quero dar conforto para minha esposa, mas conforto é bom. Mas se não for bem administrado, ele tem o potencial de paralisar, acomodar e impedir você a avançar o próximo nível. Acredite, irmão, conforto mantém, mas ele não expande. Ele não faz você crescer, ele não faz você expandir. Eu estava, enquanto preparando essa mensagem aqui, durante essa semana, eu estava percebendo que muitas células da nossa igreja, muitas vezes, elas não crescem, elas não se multiplicam. Por quê, pastor? Porque conforto trava avanço, conforto trava crescimento. Se existe alguma coisa que pode impedir o crescimento, chama-se conforto, irmão. Perseguição não te impede de crescer. Estrutura ou falta de estrutura não te impede de avançar. O que te impede de crescer é o conforto. O conforto te impede de crescer. É gente que gosta de célula, mas não quer responsabilidade. É gente que gosta de receber, mas não quer gerar. É gente que quer ser discipulada, mas não quer discipular. Deus não chamou essa igreja para acomodação, irmão. Deus chamou essa igreja para o crescimento. E o crescimento começa aonde o conforto termina. Deus te chamou aqui para te dar uma chacoalhada santa nessa noite. Deus te trouxe aqui para dizer o seguinte: meu servo, minha serva, você veio aqui nessa noite para participar da Santa Ceia, mas eu vim te tirar da zona de conforto.
Eu vim fazer com você o que a águia faz com seu filhote. Quando chega um determinado momento, ela é expulsa do ninho, ou espinhos são colocados naquele ninho, para que ela seja obrigada a voar. Deus está me dando uma revelação aqui agora, meu irmão. Deus vai começar a fazer você voar. No mês de maio, no mês de junho, nesse segundo semestre, você vai começar a voar. O que parecia algo estreito e apertado naquela escola dos profetas, se tornou uma plataforma para o crescimento. Talvez você esteja passando no estreito, está apertado para você aí, é Deus te empurrando para o crescimento. Quem quer crescer aqui, levanta a mão, irmão. Só quem quer crescer. Pastor, eu quero crescer na minha área profissional, levanta a mão. Pastor, eu quero crescer no meu ministério. Pastor, eu quero crescer espiritualmente. Pastor, eu quero crescer ministerialmente. Pastor, eu quero crescer como homem, como mulher, como marido, como esposa, como filho. Só quem quer crescer, levanta a mão aqui. Você quer um segredo para crescer? Se movimenta. Se movimenta. Ninguém cresce sentado no sofá. A Bíblia diz, e o semeador saiu para semear. Houve um movimento, eu vou plantar, eu quero colher, então eu vou sair, eu vou ter uma ação, eu vou ter uma atitude, eu vou me movimentar. Ei, meu irmão, se você quer crescer, você precisa se movimentar. Se você quer crescer na sua vida espiritual, se movimente. Se você quer crescer na sua vida profissional, se movimente. Se você quer crescer na sua vida ministerial, se movimente. Se você quer crescer na sua célula, se movimente. Se o teu setor você quer crescer, se movimente. Se a sua área quer crescer, se movimente. Se a sua rede quer crescer, se movimente. Tem gente que quer crescer, mas não quer se aperfeiçoar. Meu irmão, hoje você tem várias formas de se aperfeiçoar, irmão. Eu não entendo isso. Deus está colocando dons, talentos, capacidade na tua mão, e você não quer se aperfeiçoar. Pessoas que estão conosco, pastor, eu quero cantar. Já fez uma aula de canto? Não, pastor, porque eu sou afinado. Tu é desafinado, e você não quer se aperfeiçoar. Ah, pastor, eu toco 2 acordes há 20 anos. Não fez uma aula de música? Você não quer se aperfeiçoar. Ah, eu tenho um chamado para pregar, eu tenho um chamado para ser pastor. Qual é o seminário que você está fazendo? Qual é o estudo que você está desenvolvendo? Ei, meu irmão, você tem que se aperfeiçoar. E eu não estou falando somente para ministério, não. Eu estou falando para a tua área. Ei, você empreendedor que está aqui. Ei, você profissional liberal que está aqui. Ei, você CLT que está aqui. Você precisa se aperfeiçoar. Porque se você não se aperfeiçoar, você vai ser engolido. Existem pessoas que estão sendo preparadas, capacitadas para pegar o teu lugar ou para entrar no teu negócio como concorrente. Isso é uma coisa normal, faz parte do país que nós estamos, meu irmão. Agora, se você não se aperfeiçoar e se você não melhorar, obsoleto você ficará. A gente tem que se aperfeiçoar. Meu irmão, todos os anos, eu pelo menos escolho 4 mentorias para fazer, para aprender. Sobre pastor, sobre ser um pastor melhor, sobre ser um líder melhor, sobre ter uma igreja relevante. Todo ano eu estou aprendendo pelo menos 4 lugares diferentes, com 4 pastores relevantes, seja no Brasil, seja no mundo. Por quê? Porque eu preciso me desenvolver. Eu tenho uma palavra que eu vou patentear, essa frase eu vou patentear. Essa frase eu não ouvi ninguém falar, eu vou patentear. Continuarei aprendendo para continuar ensinando. Continuarei aprendendo para continuar liderando. Eu preciso continuar aprendendo para continuar pregando para você. Imagina se você está assim, pastor, está 10 anos, prega a mesma coisa. Pastor, está 10 anos, é a mesma coisa, todo domingo. Agora, sabe por que eu estou aqui? Sabe por que você está aí? É porque você sabe que, primeiro, esse púlpito é um púlpito seguro. A palavra é cristocêntrica, a palavra bíblica é pregada.
mas também porque você sabe que aqui tem pastores, tem homens de Deus, que estão orando, que estão buscando refresco, que estão buscando água, que estão buscando alimento. Para quê? Para poder alimentar a tua vida, para que a tua casa seja alimentada, para que a tua família seja alimentada. Ei, meu irmão, se aperfeiçoa. Sai dessa zona de conforto. Ah, pastor, segundo grau tá bom. Segundo grau tá bom uma pinóia. Ah, pastor, segundo grau tá bom. Meu irmão, levanta a mão que eu não sei se eu jogo o copo d'água ou se eu jogo a toalha. Levanta a mão que eu vou profetizar, irmão. Segundo grau uma pinóia. Você vai crescer, você vai se desenvolver, você vai se aperfeiçoar. Coisa linda que nós ouvimos essa semana. Os estudantes aqui de São Gonçalo ganharam o primeiro lugar em robótica lá em Londres. Tem que parar com esse negócio que São Gonçalo não evolui, que São Gonçalo não se desenvolve. São Gonçalo é terra de gente inteligente, é terra de gente boa, é terra de gente criativa, é terra de gente que quer crescer, quer se desenvolver e quer fazer a diferença, meu irmão. Levanta a mão que eu vou profetizar. Pode aplaudir primeiro, depois eu profetizo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora levanta a mão que eu vou profetizar. Seus filhos serão os melhores advogados, seus filhos serão os melhores médicos, seus filhos serão os melhores juízes, desembarcadores, promotores, defensores públicos. Os seus filhos estarão em lugares de honra e de relevância na sociedade, e melhor, cheios do Espírito Santo, pregando Jesus de Nazaré. Agora ele precisa ver em você, pai, mãe, vontade de se movimentar para crescer, porque os seus filhos se modelam por você. Vai ficar em casa com essa barriga desse tamanho, com um palito na boca, vendo sessão da tarde todo dia. Eu gosto de streaming, pastor, streaming. Já viu todas as séries. Está entrando no saque reclamando no Netflix que não tem série nova para ver. Vai fazer um curso, vai fazer algo para desenvolver a tua mente, para desenvolver o teu intelecto, meu irmão. Eu me lembro de um tio meu que falou assim para mim: Luciano, olha só, você quer fazer pós-graduação? Só não faz na FGV não, porque é muito difícil, tá? E pela base que você não teve, você não vai passar. Aí eu falei: beleza, tio. Aí minha esposa falou assim: Luciano, vai fazer o quê? Eu vou fazer Fundação Getúlio Vargas. Eu vou mostrar, não para ele, mas eu quero mostrar para mim, que minha mãe não pôde me dar base, mas o que eu corri atrás para ter, eu vou correr atrás. E hoje, irmão, eu sou pós-graduado em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas. Sabe por quê? Porque eu não aceitei o status quo. Eu não aceitei aquela palavra que me disseram. Eu não aceitei aquela palavra para me apequenar. Eu não aceitei aquela palavra para me diminuir. Eu não aceitei aquela palavra que eu não posso chegar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ah, meu irmão, você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Eu quero declarar essa palavra para você nessa noite, em nome de Jesus. Você vai crescer para a glória do nome do Senhor. Fala com a pessoa, dá um catucada e fala assim: se aperfeiçoa. Ah, pastor, eu estou velho. Meu irmão, não existe idade para o aprendizado. Não existe idade para quem quer consumir coisa nova. Isso é o maior balela que você pode falar. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Já saiu do Papai do Céu, está aqui. Terceiro lugar, crescimento exige intencionalidade. Você precisa ser intencional. Irmão, crescimento exige foco. Exige o quê? Exige o quê, irmão? Foco. Você sabe qual é o princípio do foco? O princípio do foco só se dá por meio do princípio da eliminação. Princípio do foco só se dá pelo meio do princípio da eliminação. Eu tenho que eliminar coisas para focar em outras. Eu tenho que ter foco.
Meu irmão, quem quer se tornar excelente em alguma coisa, precisa aprender a dizer não para muitas outras coisas. Irmão, crescimento exige intencionalidade. Crescimento não acontece por acaso. Esses homens aqui da escola de profetas, eles não ficaram de braços cruzados esperando a expansão e o crescimento. Eles focaram: vamos ao Jordão e lá cortaremos madeira. Você acha que a eclésia, ela chegou aonde chegou porque nós ficamos de braços cruzados? Não vamos orar? Não vamos orar. A Bíblia diz que Deus vai enviar. Irmão, a gente trabalha, e a gente trabalha muito. A gente planeja, e a gente planeja muito. A gente ora, e a gente ora muito. A gente se dá, e a gente se dá muito. A gente coloca energia aqui, e a gente coloca muito. A gente arregaça a manga e vai para a batalha. Enquanto você está orando, trabalhando, tem gente aqui durante a semana trabalhando, orando, pagando um preço. Para quê? Para que a gente possa viver esse crescimento. Irmão, aprenda uma coisa: crescimento não acontece por osmose. Crescimento é intencional. Nós estamos declarando que nós vamos ganhar a nossa cidade para Jesus. Nós estamos declarando que nós vamos ganhar 700 pessoas para Jesus esse ano. Você não ganha uma cidade no conforto. Você não ganha um bairro no conforto. Você não ganha uma cidade como São Gonçalo, deitado em berço esplêndido. Não acontece assim. Tem que ter movimento, e não é um movimento para dentro, é um movimento para fora. A igreja só é igreja quando a igreja for para os de fora. Aprenda isso. Igreja só é igreja quando for para os que estão do lado de fora. E é por isso que o nome da nossa igreja é um nome profético. Se você não estudou teologia, ou se você não sabe o significado de eclésia, você vai saber hoje. Eclésia, eclesia no original, significa chamados para fora. Essa igreja já começou com esse viés de sermos chamados para fora. Eclésia significa isso. Nós fomos chamados para fora. Por quê? Porque a igreja não é um chamado para você se sentir confortável aqui dentro, como se fosse um barco de prazeres. Igreja é um chamado para incorporar missão, para você se tornar um bote salva-vidas para quem está perdido lá no pecado e está nas mãos de Satanás. Foi para isso que você veio, irmão. Crescimento exige intencionalidade. Pastor Luciano só fala de crescimento, é óbvio. Eu só penso em crescimento por quê? Porque a Bíblia diz que eu não sou daqueles que retrocedem, mas eu sou daqueles que avançam. Enquanto houver uma pessoa perdida na nossa cidade, eu vou continuar alimentando em mim o desejo de ganhar toda essa cidade para Jesus. Então não dá para você não atrelar ganhar pessoas para Jesus do crescimento. Nós não podemos perder ninguém nessa cidade, meu irmão. Crescimento não acontece por acaso. Crescimento exige intencionalidade. É por isso que Deus nos entrega muitas estratégias. E como seu pastor, eu só te peço uma coisa: abrace a estratégia que Deus tem nos dado. Abraça a estratégia. Irmão, olha, é a resenha do amigo de fé. Abraça. Chega junto. Nós estamos com uma estratégia para o segundo semestre, irmão. Que os teus olhos tinarão. Que é coisa maravilhosa. A gente vai preparar a maior estratégia ao longo desses 10 anos agora, a partir do segundo semestre. E se cada membro dessa igreja abraçar essa estratégia, eu vou ter que fazer 5 cultos por domingo aqui, porque não vai caber pessoas nesse lugar, se todos abraçarem isso, amém? Amém, irmão? Tudo que cresce de verdade, cresce porque foi cultivado com intencionalidade. Agora, sabe qual é o nosso problema? Sabe qual? Quem quer saber, sabe quem? Fala assim: eu quero saber, pastor. Nós queremos crescimento, mas queremos evitar decisões difíceis. Eu perguntei, quem quer crescer? 98% levantou a mão. Mas crescimento não pode fazer com que evite decisões difíceis. Você vai ter que tomar decisões difíceis se você quer crescer. Nós queremos resultados, mas não queremos mudanças. Não dá para você ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Nós queremos avanço, mas resistimos ao movimento.
nós não queremos nos movimentar, mas nós queremos avançar, nós queremos crescer, nós queremos viver aquilo que Deus tem, mas nós não queremos nos movimentar. Vai crescer, mas você tem que se movimentar. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai por aqui, deixa de fazer isso, pega isso aqui, começa a fazer isso aqui. Pô, pastor, aí já não deu, né? Então, você não quer se movimentar, você quer crescer por osmose, você não quer ser intencional, você não quer ser estratégico. Crescimento tem intencionalidade, meu irmão. Nós queremos crescimento, mas não abandonamos os velhos hábitos. Você quer crescer, mas está cheio de velho hábito, e você não quer, você não negocia isso, você não abre mão disso, aí o crescimento não vem, você se frustra. Receba o que eu vou falar para você com muito carinho, irmão. Deus libera crescimento quando encontra um coração cheio de intencionalidade. Se tem intenção saudável no coração, Deus bota a mão e faz o negócio prosperar. Vou repetir, se tem intenção saudável no coração, Deus bota a mão e faz o negócio prosperar. Onde não há decisão, não há transformação, irmão. Olha que coisa linda, as pessoas não deixam de crescer por causa de potencial, elas deixam de crescer por falta de intencionalidade. O teu problema não é potencial, porque potencial você tem. O teu problema é intencionalidade. Qual é a sua intencionalidade? Agora eu posso falar uma coisa para vocês como pastor dessa igreja aqui, amém? Enquanto Deus me permitir pastorear essa igreja e esse ministério, eu sempre vou me tornar o perturbador de Israel na vida de vocês. Enquanto Deus me permitir, irmão, eu vou colocar prego nessas cadeiras aí. Você vai se sentar, ô meu Deus, o que é isso aqui? É prego, para quê? Para você não se sentir à vontade durante muito tempo nessa cadeira. Porque Deus não te chamou para ficar sentado durante muito tempo nessa cadeira. Deus te chamou para você vir, para se alimentar e para ir para fora e pregar a palavra de Deus. Esse lugar aqui não é o teu ponto de chegada, esse lugar aqui é o teu ponto de partida. E enquanto eu for pastor dessa igreja, enquanto Deus me conceder essa graça de pastorear esse rebanho lindo que Ele tem me confiado, eu vou ser um perturbador de Israel na tua vida. Já vem o pastor de novo, já vem o pastor de novo, ai pastor, de novo, e de novo, e de novo, mais uma vez, e de novo. Por que o senhor fala assim, pastor? Porque, querido, pensa comigo. Se Deus só quisesse te salvar, quando você entregasse a vida para Jesus, o que Ele faria? Venha para o gozo do teu Senhor. Vem, vou te recolher. Não era assim, irmão? Sim ou não? Se o propósito de Deus na tua vida fosse só te salvar, quando você tivesse um encontro com Ele, a primeira experiência com Jesus, Ele já te matava. Pronto, se o propósito na tua vida é somente para te salvar, Ele vai te recolher, Ele vai te levar para a eternidade. Agora, se você ainda está vivo aqui, meu irmão, é porque tem propósito de Deus na tua vida. Ele te deu dom, Ele te deu talento, Ele te deu capacidade, Ele te deu capacidade de influência, Ele te deu capacidade de você avançar. É por isso que você está aqui hoje, cultuando a Ele nesse domingo, no primeiro domingo de maio. Por quê? Porque Ele te deu capacidade. Você tem essa capacidade, meu irmão. É por isso que eu vou colocar prego nessas cadeiras. Vai ter prego, vai ter espinho aí. Quando você sentar, ai, foi o perturbador de Israel. Ele quer que a gente assista culto de pé. Não, eu quero que você entenda isso, irmão. Eu sempre vou colocar prego nessas cadeiras, para vocês se sentirem inconformados, para vocês se sentirem incomodados, acreditando que esse lugar serve para te acomodar por algum tempo, mas não para te fazer habitar o tempo todo. Aí chegar uma hora e falar assim, eu tenho que sair daqui. Seu chamado é lá fora. Fala com a pessoa que está ao seu lado, seu chamado é lá fora. Irmão, fala com voz de profeta, ele profetiza. Fala, o teu chamado é lá fora. Pregando o evangelho, falando do amor de Jesus, falando que Jesus te salvou, falando que Ele te libertou.
falando o que Ele fez na tua vida, meu irmão. Seja intencional. Você tem que ver como é que eu estou lá no Engar, irmão. Eu estou no Giraia lá no Engar. Cheguei agora no frentista lá, bom dia, o que o senhor quer? Eu falei, você está com uma célula? Que isso? Que célula? Você tem célula? A farmacêutica foi me atender. Qual é o remédio? Você está numa célula? A caixa do supermercado Princesa tem cadastro? Antes de eu falar se eu tenho cadastro, você tem célula? Eu estou assim agora, irmão. Tem cadastro? Tem célula? Forma de pagamento. A forma que você vive a tua vida é célula? Irmão, eu estou intencional. É o meu estilo de vida. Ou eu vivo o que eu prego, ou eu estou aqui fazendo, eu estou sendo hipócrita com vocês. Ou eu estou perdendo meu tempo aqui. É o meu estilo de vida. Eu sou intencional, porque eu já entendi que o crescimento vai acontecer se eu for intencional. Quem está comigo aqui, diga amém. Fala com a pessoa que está ao seu lado assim, ó. Catuca mesmo, fala assim, intencionalidade. Irmão, eu não sei falar sobre outra coisa. Eu não sei falar sobre outro assunto. As pessoas vêm falar da vida dos outros comigo, eu falo assim, rapaz, mas olha só, olha o crescimento, olha o que a gente vai fazer, vamos fazer aquilo. A pessoa vem falar da vida dos outros, eu falo de eu já mudo logo para crescimento. Inclusive essa semana teve alguém que veio falar, não, isso aí esquece. Isso eu não vou falar agora não. E em quarto e último lugar para terminar. Crescimento gera movimento. E aprenda isso nessa noite. Alinhamento espiritual gera crescimento. Repita comigo, alinhamento espiritual gera crescimento. Gente certa, caminhando na mesma direção, gera crescimento. Olha o texto. Esse texto é lindo, irmão. Ninguém estava parado. A Bíblia diz que todos foram, todos trabalharam, todos estavam alinhados, todos investiram. Não tinha estrela, não tinha competição, não tinha ego. Todos estavam caminhando na mesma direção. Todos tinham o mesmo propósito. Todos tinham o mesmo pensamento. Todos estavam caminhando na mesma direção para construir a mesma coisa. Alinhamento espiritual gera crescimento. Pastor, o que isso quer dizer com isso? Quando todo mundo está alinhado, quando todo mundo está no mesmo propósito, quando todo mundo tem a mesma mentalidade, irmão, esse crescimento é inevitável. É o que o texto diz. Agora aprenda isso aqui, irmão. Ambiente de crescimento não tem espectador, só construtor. Vou repetir. Ambiente de crescimento não tem pessoas que são espectadores, são construtores. Um ambiente como esse não pode ter espectador, tem que ter construtor. Eu fiquei tão feliz essa semana. Estou vendo muitas células se multiplicarem. Estou vendo pessoas que chegaram aqui há tão pouco tempo e já estão liderando célula. E eu olhei, eu falei, gente, esse casal acabou de chegar aqui na igreja, já está liderando uma célula, porque eles entenderam, eles alinharam o coração dele com o coração de Deus, naquilo que Deus está fazendo nessa igreja. Sabe o que vai acontecer? Vão crescer, vão se desenvolver, estão indo para o lado do crescimento, para onde Deus está conduzindo eles. Sabe quem vai ganhar com isso? São eles. Por quê? Deus vai proporcionar a eles experiências e níveis que eles nunca vivenciaram, experiências que eles nunca experimentaram. É o que Deus vai proporcionar para eles. Acabou meu retorno aqui, tá, Guilherme? Então, queridos, aprenda uma coisa, isso aqui é muito forte. Unidade atrai presença, mas alinhamento libera avanço. Quando a gente está alinhado, é como se nós estivéssemos autorizados a avançar pelo céu. Eu vou falar, irmão, tem gente travada, não por falta de unção, mas por excesso de gente desalinhada a seu redor. É por isso que muitas vezes as pessoas não crescem. Pessoas certas não só caminham com você, elas destravam o que estavam travado na tua vida, porque tem pessoas certas andando com você. Eu não sei se você percebeu para onde Deus está nos conduzindo. Eu não vou chegar em dezembro sem batizar 200 pessoas, irmão. Se cada um aqui nessa noite fala assim, pastor, eu vou batizar uma pessoa, nós vamos batizar mais de 500 pessoas, não só 200 pessoas.
E eu queria que vocês colocassem de pé nessa hora em nome de Jesus.